A Amazônia é uma região com dimensões continentais, né? Então, essas características gigantescas da Amazônia implica realmente numa grande diversidade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental também, né? Então, diante disso, a gente falar de desenvolvimento da Amazônia falar de um grande desafio que está colocado na mão dos governos e da sociedade brasileira, da sociedade amazônica, né? Então, o que nós nos propomos a contribuir nesse desenvolvimento? E o que a gente tem observado é o seguinte, é que para esse desenvolvimento ser efetivado de uma forma do que nós chamamos de com sustentabilidade, ele nos coloca diante de situações onde a gente precisa estar permanentemente fazendo o acompanhamento das políticas que são desenvolvidas aqui, né? Então, devido às características da Amazônia, o que a gente observa é que as políticas públicas, elas exercem um papel central aqui, né? Então, de grande interferência, para o bem e também algumas vezes que não são colocadas para o bem. E o que a nossa instituição está trabalhando? A gente está trabalhando exatamente no sentido de incluir a sociedade, que é considerada pouco participante ou excluída desses processos de formulação, de acompanhamento da implementação dessas políticas públicas. Então, o IPAM tem contribuído nesse debate, tá? De diferentes formas, por exemplo, realizando pesquisas inclusivas, ou seja, uma das características da nossa instituição é realizar pesquisas científicas, desenvolver alternativas técnicas, mas de uma forma assim, lado a lado com os atores diretamente envolvidos. Nós estamos falando o quê? De populações indígenas, dos ribeirinhos, dos agricultores familiares, enfim. Então, esse desafio que está colocado, onde as políticas públicas são planejadas, são implementadas, e o nível de participação da sociedade local na concepção, na construção e no acompanhamento dessas políticas tem sido um dos alvos da nossa instituição. O que a gente tem observado nessa quase 2 décadas de atuação na região é o seguinte: a sociedade, desde que ela perceba que existe espaço de participação, ela realmente atua, tá? Então, e muitas das vezes nessas políticas onde não existe espaço, o que a gente observa é uma grande disposição e uma atuação efetiva de criar esses espaços, né? Então, alguns exemplos que a gente tem participado, contribuído nisso aqui, nesse tema na região Amazônia, por exemplo, o fato dessas obras de infraestrutura que são necessárias para a região, porém precisam ser realizadas com um cuidado socioambiental muito grande. A exemplo do asfaltamento das rodovias que cortam o Pará. Estou falando mais especificamente da rodovia Transamazônica, da rodovia BR-163, a nossa Cuiabá-Santarém, que estão em pleno momento de asfaltamento. Então, isso é um fator que causa uma grande interferência no nosso estado, na região oeste do Pará. A interferência que é um desejo da sociedade local, que permanentemente esteve, vamos dizer assim, com um grau de isolamento muito grande dos centros urbanos de Belém, de outros estados. Então, é uma coisa que todo mundo quer, mas é uma coisa que também, se não for feita de uma forma bem organizada, pode causar um impacto social, ambiental muito grande. Então, como a gente faz? A gente se articula com essas organizações locais, por exemplo, a região da Transamazônica tem um contingente imenso de agricultores familiares ali, foram assentados na década de 70, se articula com esses atores e, diante dessas políticas, a gente ajuda a correr atrás de que o asfaltamento ele venha junto com outras alternativas de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito, tem tido resultados interessantes e tem
desafios ainda colocados aí para a gente avançar. Quem vive na região, quem detém os recursos da região, são essas pessoas, os povos da floresta, os indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, e também os agricultores familiares, os produtores rurais que vivem nessa região, porque eles vivem lá, estão lá há décadas, são as pessoas que lidam diretamente. Então, quando você, por exemplo, essa estrada passa ali, qual é o impacto disso aí? Como que essas pessoas vão ser incluídas? Ou a estrada vai passar, vai trazer o desenvolvimento, mas que desenvolvimento? Para quem esse desenvolvimento? Tá? Então, nós temos atuado nessa direção, né? E o que a gente tem visto é isso, é um avanço. Realmente, o que a gente observa é o governo federal sensível a essa situação, abre espaços, a gente participa. Obviamente que tem muitas coisas ainda que precisam ser cumpridas. A gente ainda tem uma crítica no sentido de que essas obras trazem benefícios, elas atendem bem mais os interesses extra oeste do Pará, extra estado do Pará, porque isso é uma forma que você abre uma estrada, você tem acesso à floresta, você tem acesso, abre um polo de produção agrícola. O caso específico da usina hidrelétrica de Belo Monte, onde você está construindo a hidrelétrica que vai trazer uma grande contribuição para a geração de energia do Brasil. O debate é que a gente acha que é justo, tudo bem, nós somos todos cidadãos brasileiros, que isso é justo. Agora, o que não pode por exemplo, isso ter uma interferência onde beneficia a sociedade externa ao oeste do Pará, a região da Transamazônica, que não traga benefício para a região. Isso não se admite.